Olá, pessoal. Meu nome é Alfim Bruno, sou discente aqui do curso de Graduação em Medicina Veterinária do IFNMG Campus Salinas. Estou aqui como primeiro autor do resumo Produção de leite de vacas leiteiras alimentadas com farelo de palma forrageira em substituição ao milho grão. Bem, é sabido, né, que a cadeia produtiva de leite é uma das principais atividades econômicas do Brasil, com um forte efeito aí na geração de emprego e renda, né? E o aumento no custo de produção do setor agropecuário, ele vem causando uma preocupação entre os pecuaristas leiteiros, né, em tempos aí onde o preço dos insumos alimentares, em especial aqui os energéticos, como o milho, a casquinha de soja e a polpa cítrica, eles apresentam variações constantes e são extremamente dependentes do mercado de commodities, né? E um outro fator aqui que acaba aumentando muito o custo de produção, né, na nossa região, aqui a região norte mineira e também outros estados aqui da região norte, a gente está num clima aqui de semiárido, onde existem baixos níveis de precipitação anual, o que acaba dificultando em muito a produção de milho, né, a produção de grãos em geral, né, como aqui o milho, e isso aí acaba acarretando um aumento grande no custo de produção. E com isso, né, procura-se aqui por ingredientes alternativos viáveis que possam ser adicionados às dietas e que se adaptem ao clima dos semiáridos, né, sem causar prejuízo à produção leiteira. E sendo assim, um dos grandes desafios aqui é fornecer ao animal o nível adequado de energia, né, o NDT, os nutrientes digestíveis totais, na forma de amido ou outros constituintes, sem afetar a qualidade da produção de leite, né, e de forma e também sem afetar a qualidade também e a produção e de forma que o custo na dieta ele não extrapole o orçamento e as metas de margens do lucro da propriedade, né? E tendo em vista aqui essas considerações que fiz, né, nesse contexto, a palma forrageira ela se apresenta como uma ótima alternativa, né? Já foi dito aqui por Frota e seus colaboradores em 2015, né? Por ser rica em energia e ser adaptada ao clima semiárido, a palma forrageira ela pode ser utilizada na substituição total ou parcial de outros ingredientes, né, com maior custo de produção, como o milho. Então, diante disso aqui, né, o nosso estudo ele buscou avaliar a produção de leite de vacas leiteiras aí sendo alimentadas com farelo de palma forrageira em substituição ao milho grão. Vamos lá aqui agora a nossa metodologia, né? Esse experimento ele foi conduzido aqui na Unidade Educativa de Produção da Zootecnia 3 do IFNMG aqui Campus Salinas, né? O município de Salinas está situado aqui na região norte, né? Uma região aí que apresenta uma temperatura média anual de 22 graus e uma precipitação pluviométrica aqui anual de 700 milímetros, né? Isso aqui são dados do IMET de 2017. E bem, a forrageira utilizada aqui no nosso experimento para a confecção do farelo foi a palma forrageira, o Puntia Ficus indica 1000, né, em substituição ao milho, né, nos níveis aqui de inclusão de 0%, 33%, 66% e 100% de inclusão. O farelo, o farelo da palma ele foi produzido antecipadamente, né, e em seguida é adicionado aos demais ingredientes concentrados. As dietas elas foram formuladas para serem isoenergética, isoproteicas e isofibrosas, né, de acordo com as exigências da NRC de 2001. O delineamento experimental utilizado aqui foi o quadrado latino, onde foram desenvolvidos aqui 2 quadrados latinos, né, 4x4, sendo 4 dietas, 4 períodos e 4 animais. Bem, aqui, os animais utilizados no nosso experimento aí foram 8 vacas mestiças, né, 5 oitavos aqui girolando, com 70 dias de lactação, um peso médio de 450 quilos e uma produção média diária aqui de 15 litros. O período experimental aqui foi de 60 dias, sendo desses aí utilizado 10 dias para a adaptação dos animais às dietas e às instalações e 5 dias para a coleta de dados, né, nos quais os animais aí passaram por todos os tratamentos, né, dividido aí os 4 períodos, cada período com os dias iguais, né, e os períodos aqui de coleta de dados. O acondicionamento dos animais aqui ele foi realizado em baias individuais, medindo aí 10 metros quadrados, né, com fonte de água limpa em quantidade suficiente, utilizando aí a dieta própria e o próprio da espécie, né, e um manejo com o mínimo de desconforto ao animal. A dieta ela foi fornecida aqui 2 vezes ao dia, né,
no período da manhã e às 8 horas da manhã, no período da tarde aqui às 16 horas, e a ordem ela também foi realizada aí de forma a ordem que ela foi realizada aqui de forma mecânica 2 vezes ao dia, no período da manhã que ela sendo realizada às 7 horas da manhã e no período da tarde que ela sendo realizada aqui às 16 horas. Ela sempre realizada aqui pelo mesmo ordenador, né? O qual aí realizou todos os métodos aqui, os procedimentos de controle de qualidade do leite, sendo aqui o teste da caneca, o CMT, pré-dipping e o pós-dipping. Bem, aqui, né, o leite de cada vaca ele foi pesado por 4 dias consecutivos, né, nos 4 períodos de coleta de dados, e aqui após cada período de adaptação, né, ou seja, também no início do experimento e ao término de cada um dos períodos experimental. Os dados foram submetidos aqui à análise de variância, né, utilizando o procedimento ANOVA do SAS, após a submissão dos dados e tendo sido observados aí, diferenças aqui estatísticas com um nível de significância inferior a 0,05, foi realizada uma regressão polinomial, né, para obter uma homogeneidade aqui das variáveis do comportamento. O ajuste dos dados foi realizado utilizando o arco seno da raiz quadrada, de acordo com a equação aqui proposta por Bollius em 2005, onde que o arco seno da raiz quadrada de x é igual a y, sendo aqui x os dados coletados e y os dados homogeneizados. Vamos aqui aos resultados e a discussão. Eu vou estar apresentando aqui agora aqui a tabelinha. Aqui. Aqui nós temos uma tabela, né, da produção de leite das vacas alimentadas com farelo de palma forrageira em substituição ao milho grão, onde aqui nós temos a produção de leite em quilos para cada um dos níveis de inclusão, sendo aqui no nível de 0%, uma produção de 73,8 quilos, 8 quilos, 33%, 64,75 quilos, 66%, 73,94 quilos e o 100% aqui sendo 66,14 quilos. Aqui tendo aqui o coeficiente de variação em 24,34 e o valor aqui do nível de significância em 0,4623. Deixa eu voltar, vamos voltar aqui para a discussão. Só um instante. Então, como foi demonstrado na tabela, não foram observadas aí, diferenças no nível de significância aí, superiores a 0,05 na produção de leite de vacas leiteiras e alimentadas com as dietas contendo aí os diferentes níveis aí de inclusão da palma forrageira, né, em substituição ao milho grão. Isso aqui já era esperado, né, visto que as dietas experimentais elas foram balanceadas para o mesmo nível de produção, e dessa forma aqui nós podemos afirmar que a inclusão do farelo de palma forrageira em substituição ao milho grão, ele não interferiu na produção de leite dos animais avaliados, né, independente do nível de inclusão do farelo de palma. Então, com isso aqui a gente conclui que a substituição do milho grão pelo farelo de palma forrageira, ele pode ocorrer em níveis de até 100% de inclusão, sem comprometer, né, a produção de leite. Bem, essa foi a minha apresentação. Obrigado a todos aí pela atenção e fiquem bem.